Então, pessoal, vamos voltar aqui, vamos continuar com Python, né? E hoje a gente vai entrar um pouquinho já nas coleções. Então, vamos começar a mexer com estrutura de dados de fato. O que seria uma coleção, então? Seria um grupo de zero ou mais itens que pode ser tratado de como se fosse uma unidade conceitual, ou seja, a gente agrupa uma série de elementos de mesmo tipo e usa alguma forma de acessar eles, de modificar eles, então padroniza essa forma de acesso. A grande vantagem de usar coleções é que ela organiza os nossos dados de um jeito melhor, mais eficaz, e além de estruturar, né, deixa o comportamento do nosso código um pouquinho mais eficiente. Em Python a gente tem algumas coleções já que vêm com a própria linguagem. Então, por exemplo, quando a gente usa uma string, que é uma coleção de caracteres, uma lista de elementos, uma tupla, um conjunto ou set, um dicionário, que é um mapinha, né, em qual a gente tem a chave e valor, associação entre pares. Então, cada um desses tipos de coleção tem um uso diferente, um modo de usar e uma aplicação diferente. Então, outros tipos de estruturas bem conhecidas de dados são pilhas, filas, árvore de pesquisa binária, grafos e assim vai. Então, as coleções elas podem ser classificadas em homogêneas, todos os elementos do mesmo tipo, ou heterogêneas, no qual eu posso ter elementos diversos dentro da mesma estrutura. Aqui exemplos para a gente visualizar um pouquinho melhor no que seria uma coleção linear. A gente tem uma determinada ordem ali e sabe qual elemento vem depois de qual. Posso ter uma coleção não ordenada, ou seja, simplesmente eles estão dentro da coleção, mas eu não tenho uma determinada ordem. No caso de um dicionário, por exemplo. A coleção linear poderia ser uma lista. E uma coleção hierárquica, no qual eu tenho uma determinada hierarquia ali entre os elementos. Exemplos clássicos são grafos, árvores. Então, operações clássicas de coleções, independente do tipo de coleção, é definir o tamanho da estrutura, quantos elementos eu tenho lá dentro, testar se um elemento está dentro ou não, fazer uma pesquisa, percorrer aquela coleção, obter alguma representação string, testar a igualdade entre coleções, concatenar, juntar duas coleções em uma só, converter em outro tipo de coleção, outro tipo de estrutura de dados, inserir, remover, alterar ou acessar um determinado item ou descobrir onde ele está dentro da nossa coleção. Agora a gente vai entrar um pouquinho nos algoritmos que a gente pode começar a usar em coleções. Então a primeira coisa que a gente poderia tentar fazer é pesquisar. Então o que a gente pode fazer? A gente vai olhar o mais simples que existe, que é a pesquisa binária. Então a gente vai trabalhar aqui com o nosso binary search, nossa pesquisa binária. A função de pesquisa recebe um número, um elemento que ele quer encontrar. Se for uma lista de números, como eu vou mostrar no exemplo. Ou podia ser uma lista de qualquer coisa aqui, podia ser de strings também, tanto faz. E aqui a gente vai receber a lista ordenada. O problema da pesquisa binária é que ela precisa estar ordenada. Se eu não tiver ordenado, eu não consigo fazer o algoritmo funcionar. Então aqui inicialmente ele começa da posição da esquerda da lista e esse cara aqui, essa variável right, indica o tamanho total que eu tenho na minha lista. Então se eu tiver 10 elementos, right vai ser o valor 10. Menos 1, porque é de 0 até 10, de 0 até 9, eu tenho 10 elementos. Então enquanto o contador da esquerda não passar o da direita, a gente vai tentando encontrar onde está a posição do meio e verifica se ele encontrou o elemento. Se ele encontrou o elemento, ele já retorna ele. Caso contrário, se ele tiver uma posição menor, por isso que tem que estar ordenada a nossa lista. Então aqui a gente já vê se ele tem que ir ou para a direita ou para a esquerda da lista. Então vai alterando essas nossas variáveis inteiras ali para saber se ele precisa pegar a primeira metade ou a segunda metade da lista. Isso vai acontecendo até que em algum momento ele vai quebrando em várias partezinhas a lista até que chega ou encontra o elemento, ou caso ele não tenha encontrado, ele retorna menos 1. Então vamos executar agora para ver. Aqui no programa principal a gente tem uma listinha de números. O valor 0 está na posição 0, o valor 5 está na posição 1, o valor 10 na posição 2, o valor 15 na posição 3 e o valor 20 na última posição, na posição 4. Então a gente tem 5 elementos de 0 a 4. E aqui eu estou chamando o pesquisa binário para o número 10, para ele me retornar essa posição aqui.
Vou mudar para o número 15. Então ele teria que encontrar esse cara aqui. Inicialmente ele começa com o left aqui, o right aqui, e vê se ele tem que ir ou para cá ou para cá. E depois vamos fazer uma pesquisa no qual ele não encontra o elemento. Então vamos usar o depurador. Eu vou marcar com breakpoint aqui um ponto de parada nessa linha 9 e vamos rodar em modo debug nosso programa principal. Então quando eu chego nesse estágio aqui, eu tenho a nossa listinha de números, 5 elementos, e vamos andar aqui. Vocês viram que a posição 3 foi retornada, então funcionou. Agora quando a gente roda para os de baixo, retorna -1 porque ele não encontrou. Então vamos rodar novamente. E agora vamos entrar dentro da função Binary Search. Vamos ver o que acontece. Então ao invés de andar no Step Over aqui no F8, a gente vai entrar dentro da função com F7. Chegando aqui a gente tem a nossa listinha, os 5 elementos, o nosso target, que é o número 15 que a gente quer encontrar, o left vai começar em 0, o nosso right vai começar em 4, ele vai começar do final, e aqui ele vai verificar se esse cara ainda não passou esse outro. Então vamos ver. Entrou verdadeiro, a gente tenta achar a posição do meio, entre o 0 e 4 vai ser a posição 2, e aqui eu estou testando se eu encontrei já o elemento ou não. Então, no sorted list, na posição 2, 0, 1 e 2, é o número 10, ele não vai ser igual, vai para o else, e vai testar de novo se esse cara aqui, que é o 15, é menor do que o valor que a gente tem ali dentro, e aí ele vai ver se ele tem que ir para a direita ou para a esquerda. Então a gente tem que mexer o da esquerda para essa posição +1, isso continua sendo verdadeiro, e aí a posição que ele tem é a 3, que é o que ele vai encontrar, e aí ele vai retornar a própria posição para o nosso programa main. No caso do outro, ele vai ficar pesquisando até que ele não encontre e vai retornar -1. Vai passar aquele while até que o left seja maior que o right e vai retornar -1 no caso. Voltando aqui para a nossa apresentação, é importante esclarecer que se a gente tiver uma lista de objetos, ou seja, estou usando a orientação objetos e eu defini uma classe e preciso usar ele para ter uma coleção de objetos, uma lista de objetos, aí dentro da minha classe eu vou ter que implementar esses 3 métodos aqui, um para comparar a igualdade, o EQ, um para comparar se ele é menor e o outro para comparar se ele é maior, porque são esses métodos que vão ser usados para verificar se um elemento é maior que o outro. No caso de tipos primitivos, inteiro, até string funciona ali em Python, né? Eu não preciso fazer isso, mas no caso de uma coleção de objetos que eu tenha definido a classe, eu preciso implementar esses métodos para dizer como é que eles vão se comportar. Ou seja, se eu criei uma classe aluno, como é que um aluno vai ser maior que o outro? Pelo número de matrícula? Pela idade? Então eu tenho que escrever isso nesses métodos. Aqui um método bem tradicional, que é para trocar 2 elementos. Então eu recebo a lista, a posição I e a posição J, e devo fazer um swap, uma troca, o que está na posição I vai para a posição J e vice-versa. Em Python a gente poderia fazer que nem está ali, ó, bem simples, numa linha só, mas para vocês enxergarem o que está acontecendo, a gente está usando uma variável temporária, é mais fácil de entender assim, que salva o que está na posição I atualmente, sobrescreve o que está na posição I pelo que está na posição J, vai lá na posição J e joga o que tinha antes na posição I. E esse método swap é usado aqui dentro da ordenação por seleção, que é uma das que a gente vai ver hoje. Depois a gente vai ver a de por inserção. Mas vocês podem ver ali que ele, na hora que tem que trocar 2 elementos, ele faz aquele swap. Então aqui no nosso exemplo aqui, a gente tem a lista de números, só que ela está ordenada, né? Então eu estou usando essa função chamada shuffle, que vem lá do módulo random, e ela embaralha esses elementos aqui para nós. E aí quando chegar aqui, nesse momento aqui, ele vai mostrar que está totalmente embaralhado. Então vamos rodar normal. Quando ele chega aqui,
Ó, vocês podem comparar com o jeito que eu tinha criado a lista. Ó. Ele já mudou, o 20 foi para cá, o 10 foi para cá, o 15 foi para cá. O 0 e o 5 até permaneceram iguais, mas o shuffle é assim, aleatório, então até pode permanecer algum elemento no mesmo lugar. Então aqui eu dei um print só para mostrar como é que estava atualmente os dados e chamei o Selection Sort. Então vamos entrar nele. Aqui a gente recebe a lista. Tem um contador que vai chegar até o final da minha lista. E basicamente o que a seleção faz, o sort, ele tenta ordenar. Então vamos tentar ver aqui o que ele vai fazer. Ó. Tem essas duas variáveis de controle aqui. Ele começa do J a partir dessa posição depois que tem do I. Então ele assume que essa parte aqui já está ordenada, ele vai tentando ordenar da esquerda para a direita. Então vamos ver o que ele faz. O J vai começar em 1, o I está na posição 0. E aí ele começa a repetição interna. Sempre que a gente tem uma repetição dentro da outra, enquanto eu não terminar essa, eu não volto para a anterior. Então é o que ele está testando. O que eu tenho na lista na posição J, que é o 5, é menor do que eu tenho na lista na posição 0? Se for menor, ele vai fazer a troca. Caso contrário, o swap. Caso contrário, ele só vai andar 1 no J e vai fazendo isso até encontrar um cara que deveria estar na posição aqui. Inicialmente o 0 já está na menor posição mesmo, então ele vai passar por todos, não vai encontrar nenhum menor que 0 e vai assumir que o 0 está na posição correta. Então ele não precisa trocar nada. Vai para o próximo elemento, vai para o 5, vai acontecer a mesma coisa aqui com o 5, porque ele está realmente na posição certa. Ele vai pesquisar até o final da lista, não vai trocar. Quando ele chega aqui no 20, e o I está nessa posição 2, a gente vai começar a procurar aqui. Na realidade ele teria que trocar o 10 com o 20, né? Então aqui ele vai achando, ó, se ele encontrou que o 10 é menor que o 20, aí ele muda esse índice mínimo aqui e troca para o J. Então ele continua pesquisando até encontrar. Ele teria que achar o terceiro menor valor dentro da lista, né? Isso que ele está fazendo aqui. Ele está selecionando esse terceiro menor valor. Como ele fez a troca aqui, automaticamente o 10 e o 20 ó, já foram substituídos. E assim ele vai fazendo até trocar o 15 pelo 20, ó, vocês vão ver aqui. E está feito, está ordenada a nossa listinha. E para finalizar a gente vai ver a inserção, a ordenação por inserção. Então vamos ver na prática de novo. Vou fazer o mesmo shuffle para embaralhar os elementos. Quando eu chegar aqui no Insertion Sort, vamos ver como é que estão os números. Então tá lá, agora está bem embaralhado. Ó. 15, 10, 0, 20 e 5. Então vamos entrar dentro da função Insertion Sort e vamos ver o que ela faz. Inicialmente ela começa aqui na posição 1. Então vamos ver. Ó. 1 é menor que o tamanho total da minha lista? Sim, é menor. Aqui ele pega o item que ele precisa inserir, que é o que está na posição 1. Ou seja, o elemento 10. Ó, o elemento 10. E aqui ele vai para a posição anterior a I. Como ele começa na 1, ele vai para 0. Enquanto esse cara aqui for maior ou igual a 0, ele vai entrar. Por enquanto ele é 0. E aqui ele está testando. O item que eu tenho para inserir, que é o 10, é menor do que eu tenho na lista na posição 0, que é o 15? É menor. Então ele vai fazer o quê? Vai jogar o 15 para cá, para frente, e vai andar menos 1 no J. Aqui vai dar falso, e aqui ele vai botar o 10 lá. Então ele está inserindo na posição certa o elemento que a gente tem. E agora ele vai continuar fazendo isso. Aqui ele vai começar, o item que ele tem que inserir é o 0, está no próximo. Ele tenta achar a posição de onde deveria estar o 0. Então, tem que puxar esse cara? Tenho. Vou lá, vou para o próximo. Tem que puxar o próximo? Tenho também. Até encontrar onde o 0 deveria estar. E aí ele vai lá e vai colocar o 0 na posição que ele está. Então vamos rodar aqui até o final. Está puxando os elementos, cada um para a direita, até achar a posição do 5. E está feito. Está ordenado a nossa lista. Ele vai inserindo na posição correta.